Olá, queridos irmãos, eu sou Emanuela Barros, médium e coordenadora do projeto Regenerar Espiritual, e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, que é o livre-arbítrio em tempos de conflitos humanos. Para começar o nosso vídeo, nós vamos falar sobre alguns itens do Livro dos Espíritos, que são as questões de 843 a 850. Então, venha me acompanhando. O homem tem o livre-arbítrio de seus atos? Pergunta Allan Kardec para os espíritos de luz. Visto que tem a liberdade de pensar, tem a de agir. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Vou mostrar para vocês no Livro dos Espíritos. Lindo, maravilhoso aqui do projeto. Então, se nós não tivéssemos condições de escolher dentro da lei de liberdade criada por Deus para todas as suas criaturas e seres pensantes, vindas do reino animal para o reino hominal, nós não teríamos essa experiência, tanto de errar quanto de acertar. Na questão 844, Kardec pergunta: o homem goza do livre-arbítrio desde o seu nascimento? E a resposta dos espíritos de luz é bem sucinta. A liberdade de agir desde que haja vontade de fazê-lo. Nas primeiras fases da vida, a liberdade é quase nula. Ela se desenvolve e muda de alvo com o desenvolvimento das faculdades, ou seja, das nossas habilidades, dos nossos tesouros, nossos talentos espirituais, como tem escrito na Bíblia. Estando os pensamentos de acordo com as necessidades de sua idade, a criança aplica seu livre-arbítrio às coisas que lhe são necessárias. Então, Kardec costuma dizer no Livro dos Médiuns que o pensamento é a mão do espírito. O pensamento, ele tem poder. A palavra, ela tem poder. A ação tem muito mais poder. Na questão 845, as predisposições instintivas que o homem traz ao nascer não constituem obstáculo ao exercício do livre-arbítrio? Essa é uma pergunta muito criteriosa de Kardec. Se a pessoa já tem alguma tendência positiva ou negativa de outra encarnação, isso já não seria um obstáculo a essa liberdade de escolha? E os espíritos respondem: as predisposições instintivas do espírito são dele antes da sua encarnação, conforme ele seja mais ou menos adiantado no sentido moral. Elas podem instigá-lo à prática de atos repreensíveis e nisso será secundado por espíritos que simpatizam com essas disposições. Não há, porém, arrastamento irresistível quando se tem a vontade de resistir. Lembrai-vos de que querer é poder. Veja a questão 361. Nós não vamos aprofundar nas outras questões, porque o nosso vídeo precisa ser um pouquinho mais curto. E vamos para a questão 846. O organismo não terá influência sobre os atos da vida? E se tiver influência, não será em detrimento do livre-arbítrio? O espírito é certamente influenciado pela matéria que pode entravá-lo nas suas manifestações. Eis porque nos mundos onde os corpos são menos materiais do que na Terra, as faculdades se desdobram mais livremente, mas o instrumento não dá a faculdade. Então, a pergunta de Kardec é o seguinte, uma pergunta muito inteligente, antes da gente continuar a resposta.
Se o meu corpo tem algum problema físico ou mental, o meu livre-arbítrio não está travado, eu não sou tão livre assim quanto eu gostaria de ser. E aí os espíritos dizem que certamente, né? Então, além disso, é preciso distinguir aqui as faculdades morais das faculdades intelectuais. Se um homem tem o instinto do assassínio, é com certeza seu próprio espírito que o possui, porque nós somos espíritos, nós não somos corpo. E é o espírito que lhe dá e não os seus órgãos. Então, a pessoa, para ser boa, para ser má, para ser inteligente, para ser desprovida da inteligência, ela pode ter um corpo maravilhoso. Pode ser bonito, pode ser feio, pode ser alto, pode ser baixo. Nada disso determina qualidades do espírito. Corpo é corpo, espírito é espírito. Aquele que anula seu pensamento para somente se ocupar com a matéria, torna-se semelhante ao animal. As pessoas que ficam aí se anulando, não fazem nem o bem nem o mal, não pensam no raciocínio. E é nisso que incide em erro, já que assim age por sua vontade, ou seja, pelo instinto. Quando nós agimos pelo instinto, nós estamos mais próximos do reino animal do que do reino angelical. Na questão 847, a pergunta é a seguinte: a aberração das faculdades tira do homem o livre-arbítrio? A aberração das faculdades, o que Kardec quis dizer com essa pergunta? As deficiências mentais? As dificuldades? Aí os espíritos entendem e respondem: aquele cuja inteligência se acha perturbada por uma causa qualquer não é mais senhor do seu pensamento e desde então não goza mais de liberdade. Então, se nós estamos com a nossa inteligência perturbada, nosso sistema cognitivo sequelado, nós não somos mais totalmente senhores das nossas faculdades. Essa aberração é frequentemente uma punição para que o espírito que, numa outra existência ou nessa mesma, pode ter sido fútil e orgulhoso e ter feito um mau uso de suas faculdades. Então, a gente tem que considerar o termo pode ter, tá certo? Porque tem pessoas que nascem com deficiência intelectual e elas não são frutos de nenhum karma. São simplesmente espíritos de luz que vêm ali trabalhar o amor e a caridade dos seus pais. Então não podemos levar a ferro e fogo tudo que os espíritos respondem, porque cada situação é uma situação. E nem podemos olhar para o outro com falta de misericórdia. Pode renascer no corpo de um idiota, mas hoje a gente não usa mais esse termo Kardec. Hoje nós usamos o termo portador de necessidades especiais. Ou um corpo de um deficiente, mas naquela época não se usava esse tipo de termo. Era 1850, então vamos nos atualizar, né? Como o déspota no corpo de um escravo e o mau rico no de um mendigo. O espírito, porém, sofre por esse constrangimento do qual tem perfeita consciência, mesmo que ele, assim, o corpo pode não ter consciência. É igual ao estado de coma, né? O cérebro está ali desligado, o cérebro está defeituoso, a pessoa pode estar tendo uma encarnação com um autismo, com uma paralisia cerebral, com uma dificuldade cognitiva, com um TDAH muito grave, severo, mas o seu espírito está sadio, o seu cérebro espiritual está se recuperando e o espírito tem consciência do que ele está fazendo, mas o seu corpo não, ele não pode responder totalmente pelos seus atos. E
espírito sofre por esse constrangimento, já que ele tem perfeita consciência de que ele não é uma pessoa normal, não está curtindo a vida na sua plenitude. Na questão 848, a aberração das faculdades intelectuais provocada pela embriaguez, desculpa os atos reprováveis? Kardec faz uma pergunta muito instigante, né? Muito intencional, própria de pedagogo. E os espíritos perguntam: não, pois o bêbado privou-se voluntariamente de sua razão para satisfazer paixões brutais, ou seja, beber, cair e levantar, né? Então, essas paixões em desenvolvimento moral do espírito vão ter consequências. Em vez de uma falta, comete duas, principalmente mulheres gestantes, que não se importam com o bebê, não se importam com a própria vida e podem gerar, sim, crianças com deficiências mentais, como eu vejo na clínica de neuropsicopedagogia onde eu atuo, que algumas causas de dislexia estão na anamnese da mãe. Quando a mãe diz que bebeu, que não sabia que estava grávida, que só foi descobrir com 5 meses, que pintou demais o cabelo, fez progressiva, fez isso, fez aquilo. Essas influências químicas, elas vão para a corrente sanguínea, vão para o bebê, vão para a formação física do bebê. Estresse também afeta a criança. Tudo isso, todas as perturbações que uma gestante sofre são impactadas na criança. Às vezes pela vontade dela, às vezes não. E aqui ele coloca satisfazer paixões brutais. É no sentido de que a pessoa já vinha com esse comportamento e desencadeou uma deficiência física ou intelectual da criança. Na questão 848, qual a faculdade predominante no homem em estado de selvageria? O instinto ou o livre-arbítrio? Então, Kardec faz essa pergunta para saber. Quanto mais atrasado intelectualmente o espírito, mais ele tem livre-arbítrio ou menos ele tem livre-arbítrio? Então, o que predomina, segundo os espíritos, é o instinto, o que não impede de agir com inteira liberdade para certas coisas. Porém, como a criança, ele aplica essa liberdade às suas necessidades e ela se desenvolve com a inteligência. Por conseguinte, tu que és esclarecido, falei isso para Kardec, né? Um doutor na época de 1850, do que um selvagem, és também mais responsável pelo que fazes do que um selvagem. Então, na medida que a gente tem especializações, eu fiquei até preocupada com essa pergunta aqui, essa resposta, né? A pessoa está na 5ª especialização e pensa, realmente qualquer coisinha que eu faço, eu já estou levando pedrada da vida. Sei bem como é que é isso. Na questão 850, a pergunta é: a posição social não constitui algumas vezes um obstáculo à inteira liberdade dos atos? Será que a pessoa que é mais humilde, ela não está mais restrita na sua liberdade de ir e vir? E a pessoa que é mais rica, que é muito famosa, que vai ser assediada na rua, ela também não está mais restrita? E os espíritos respondem, sem dúvida, o mundo tem suas exigências. Deus é justo, tudo leva em consideração, mas vos deixa a responsabilidade dos poucos esforços que fazeis para superar os obstáculos. Esses dias eu estava vendo no Instagram algumas pessoas, né, de outras crenças, colocando mantras. Eu não corro atrás de nada na minha vida. Tudo eu atraio riqueza, abundância, gente, nada contra. Mas aqui está escrito na lei de liberdade, nós somos responsáveis
pela nossa falta de liberdade. E Jesus disse no Evangelho: buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Todo aquele que pede, recebe, quem procura, acha. Essa coisa de só vou atrair coisas boas na minha vida por meio do pensamento, isso não cola. No Espiritismo isso não cola. Bem, vamos para o nosso item 2, nós já categorizamos aqui o que é livre-arbítrio, né? O livro de Espíritos. E agora nós vamos para a questão que Luiz Afonso, mentor do nosso projeto, nos inspirou desde ontem. Estava estudando com ele e ele inspirou uma pergunta e 3 pontos de reflexão para esse período de conflitos humanos, Ucrânia, Rússia, Rússia contra Ucrânia, e a gente não sabe mais quem que está certo, quem que está errado, porque a lei do karma vai vir para todo mundo. As consequências coletivas vão vir para todo mundo. Então, no item 2 aqui do nosso trabalho, o que a espiritualidade superior pode fazer em relação aos conflitos humanos? Perguntei para o Luiz Afonso. O que é que vocês podem fazer? Então, Luiz Afonso disse assim: vamos fazer o vídeo e orientar melhor as atitudes das pessoas? Então, essa é a primeira parte, orientação espiritual. A segunda parte é a mudança de sintonia mental. Vamos ouvir uma música do Regenerar Terra, vamos assistir um congresso espírita, vamos fazer uma meditação, vamos mudar de vibe, não é? Nós universalistas pensamos assim, vamos mudar de vibe. O terceiro ponto, também muito importante, é o foco no positivo. O que está dando certo na sua vida? O que é que está dando certo na minha vida? Eu vou ficar pensando só em guerra e conflito, pandemia e coronavírus o dia todo? Não! Eu vou limpar minha casa, eu vou dar afeto para o meu filho, para o meu marido, eu vou ligar para os amigos quando eu tenho tempo, né? Eu mando pelo menos um WhatsApp para os amigos. E assim nós vamos melhorando a nossa sintonia individual, que é muito importante. O item 3 são os impactos coletivos desses livre-arbítrios. Vêm de ações individuais? Os impactos coletivos, eu tentei fazer perguntas parecidas com Kardec, mas eu não sou tão bem formada na Suíça como ele. Então, Luiz Afonso me responde: colheremos coletivamente nossos resultados individuais da riqueza, da pobreza, do trabalho, da preguiça, da concórdia ou da discórdia. Então, esse é um ponto muito delicado aqui do nosso vídeo, porque estamos num período de empoderamento, uma transição do tempo de provas e expiações, ou seja, de dificuldades morais, que estamos todos em desenvolvimento. O Espiritismo ele não pode falar mais em pecado, isso era coisa de religiões de massa, isso era coisa lá do catolicismo, lá da igreja, você é um pecador, né? Jesus usou esse termo porque na época não existia outro termo, mas hoje a espiritualidade superior diz que estamos todos em desenvolvimento moral. Meu marido adora esse termo. Ele fala assim: eu prefiro pensar que eu estou em desenvolvimento moral e que eu estou crescendo do que pensar que eu sou um pecador. Porque pecador parece que te engessa e você nunca vai evoluir, e todos nós vamos evoluir. A doutrina espírita diz que todos nós um dia seremos muito livres e muito felizes e viveremos em mundo ditosos e celestiais. Então, nosso quarto item aqui para finalizar o nosso vídeo é uma frase de reflexão que Luiz Afonso deixa para todos nós como a sua orientação espiritual. Deus, com muito amor, nos concede a oportunidade de evoluir com os nossos erros e nos deu a lei de causa e efeito,
para a nossa maturação, a nossa recompensa. Então, o bem, a campanha no bem, o nosso trabalho de amor, de caridade, seja um esforço individual que vai influenciando as massas de forma positiva, nós também colheremos de forma positiva coletivamente. Então, é nisso que nós temos que pensar. Parar de focar no negativo da nossa vida, e da terra, e da política, e da guerra, e da pandemia, e do coronavírus, e vamos aumentar a nossa carga positiva. Se nós hoje estamos com saúde, vamos ser gratos. Vamos fazer igual nossos irmãos esotéricos e budistas. Vamos meditar e agradecer. Esse canal é universalista, então nós estamos falando de espiritismo, mas nós também estamos falando de outras religiões. Essa coisa de que eu só tenho karma, eu só vejo obsessor, só vejo demônio, só vejo Satanás, pessoal, isso só vai atrair desgraça. E de desgraça, nosso mundo já está cheio, não é verdade? Vamos pensar no positivo, vamos vibrar positivamente, que esse conflito vai acabar logo, que nós não queremos guerra, nós não queremos conflito. Você quer? Você quer que aumente mais a gasolina? Você quer que aumente mais a alimentação no supermercado? Você quer ver o pau quebrar? Porque foi assim que muitas redes sociais pararam de existir. Porque as pessoas, elas só sabem alimentar aquilo que elas se interessam. Então, a partir do momento que eu alimento aquilo que é negativo, eu sou responsável por isso também. E aí, nós vamos encarnar aqui na Terra de novo para ter que resgatar consequências ecológicas de guerra? E eu não estou afim. Por isso que eu estou fazendo esse vídeo aqui, obedecendo o mentor espiritual, sou muito grata, Luiz Afonso. Eu não quero ter que reencarnar para reconstruir a Terra. Eu prefiro motivar as pessoas a não entrar em guerra e não entrar nessa sintonia energética, porque o pensamento tem poder, a palavra tem poder e as ações nós sabemos que tem muito mais poder destrutivo. Por isso que nós não podemos entrar nessa vibe, tá certo? Um grande abraço a todos. Inscreva-se no nosso canal Projeto Regenerar Espiritual para você assistir mais vídeos nossos. Nós já temos muito conteúdo bacana, temos várias playlists novas e estamos com parceria com o Grupo Espírita Abrigo da Esperança aqui no Guará para implantar o projeto Evangelizando e Cantando, que começamos na cidade ocidental. Um abraço, querido, para a Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, tá certo? Os amigos maravilhosos que fizemos por lá. Portanto, agora, devido a algumas questões individuais e coletivas, nós estamos aqui em Brasília novamente e queremos evangelizadores. Precisamos de 7 evangelizadores para o próximo semestre e começaremos o treinamento esse semestre. Então, eu vou deixar o final para esse informe. Se você tem conhecimento espírita e você quer evangelizar, porque é um centro espírita, você pode vir fazer treinamento conosco, o GEAI vai certificar você, eu vou assinar a experiência de vocês como auxiliares educacionais, nós vamos ensinar didática, vamos ensinar como falar com as crianças, como se comportar com os jovens, como fazer oficinas de musicalização, de reciclagem, de reutilização de alguns materiais. E eu tenho certeza que você só vai agregar valor à sua vida espiritual. Porque aqui, nesse canal, a gente tem foco no positivo. Um grande abraço e até a próxima.